O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade e lhe disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs na fé, estamos vivendo o Dia Mundial das Missões. A igreja no mundo inteiro medita, reza e faz sua colaboração para as missões. Neste ano, o tema é a alegria do Evangelho para uma igreja em saída. Por que o Evangelho é alegria? O Evangelho é alegria porque nos apresenta a fonte da alegria. Deus Pai, que nos ama. Deus Filho, que nos perdoa, nos redime, nos salva. E Deus Espírito Santo, que nos santifica, nos dá forças para vivermos o Evangelho. Aí está a alegria. Deus que nos ama, e a nossa alegria é o nosso encontro com Deus, nosso encontro pessoal com Deus. Esta alegria do Evangelho é uma alegria incontida, que precisa ser partilhada com as pessoas. Por isso que devemos levar adiante esta beleza de Deus que nos ama, do Filho e do Espírito Santo, a nossas realidades no mundo. Nós muitas vezes temos tendência de ficar incontidos em tantas coisas negativas, espalhamos coisas negativas, maledicências, nervosismos, más palavras, más ações e tudo mais. E muitas vezes espalhar o Evangelho, a alegria do nosso coração cheio de Deus, nós muitas vezes estamos tímidos e desanimados. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que nos dê forças para sempre levarmos adiante esta beleza que nos habita e que nos transforma e que nos envia, que é a presença do Senhor. Estamos vivendo neste domingo, 20º domingo tempo comum, uma reflexão sobre as realidades que Deus quer nos ensinar. Quer nos ensinar que devemos, em primeiro lugar, ter presente em nossa vida a realidade de Deus. Deus em primeiro lugar, e também devemos ter presente em nossa vida as realidades do mundo, na sociedade civil em que vivemos. Primeira leitura nos indica que Deus é o verdadeiro Senhor da história. É Ele que conduz seu povo, é Ele que conduz a humanidade para a felicidade e a realização plena. O povo de Deus estava no exílio da Babilônia, e Ciro foi quem Deus chamou, um pagão, para libertar esse povo e conduzi-lo novamente à terra prometida. E assim, pela ação de Deus, esse caminho aconteceu. E o povo novamente devia estar novo êxodo para seguir na terra prometida. Agora, com a experiência de tudo aquilo que sentiram no exílio da Babilônia. Pelos pecados que praticaram, foram exilados. Agora, pela graça e a bondade de Deus, foram libertados novamente para a terra prometida e deviam
não voltar aos erros do passado, viver novamente a aliança com o Senhor na firmeza da fé. Então Deus pode escolher qualquer um para realizar seus planos. E quando Deus nos chama, não fiquemos inventando desculpas, que nós possamos dizer sim ao seu chamado. A segunda leitura nos apresenta o exemplo de uma comunidade cristã tessalônica que se deixou transformar pela presença do Senhor. E a presença do Senhor, motivo de alegria, de transformação, de fé, de esperança e de caridade. E o apóstolo Paulo louva e bendiz a Deus por esta presença maravilhosa de Deus na vida da comunidade de Tessalônica. E assim, Deus fez surgir caminhos novos, vida nova, bênçãos nesta comunidade. Fez surgir uma vida totalmente diferente dos que viviam antes. Vida totalmente agora entregue a Deus e às coisas de Deus. Então Paulo dá graças a Deus por estas realidades bonitas. E lembra que por mais que ele pudesse falar palavras, evangelizar por palavras e ações próprias, ele lembra que grande ação é do Espírito Santo. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que o Espírito Santo. Isso é com toda abundância. Quando age com abundância o Espírito Santo e as pessoas estão abertas a essa ação, acontece toda uma bênção, toda uma transformação, toda uma vida nova. Deixemos o Espírito Santo agir em nós e transformar a nossa vida. O Evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar a importância de viver a fé e viver as nossas obrigações neste mundo. O homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não são, portanto, objetos que podem ser usados, explorados e alienados, mas são pessoas que devem ser revestidas pela suprema dignidade da ação divina, suprema dignidade da presença de Deus. Aí vem a fé, deve ser mostrada numa caridade concreta, deve ser mostrada uma firme esperança que Deus é dono de tudo e nós devemos viver esse pensamento. E mais cedo ou mais tarde devemos devolver o que Deus nos deu por amor, nos ofereceu. Devemos nos devolver. Assim, irmãos e irmãs, como criados à imagem e semelhança de Deus, trazemos dentro de nossa vida, as sementes de um caminho para Deus. E essas sementes do caminho para Deus devem desabrochar também em vida, ação, de transformar este mundo em que vivemos. Este planeta, nossa casa comum, tudo o que contém, as pessoas devem ser respeitadas, devem ser conduzidas com a sabedoria de Deus, para que tudo seja conforme Deus enxergou. E Deus viu que tudo era muito bom. Ao ensinar, dar a César que é de César, o Senhor nos convida a respeitar a nossa sociedade, a levar a sério o caminho que devemos ser inseridos na sociedade e bem viver nossa sociedade cada vez mais, iluminando-a com a presença de Deus, com nossa inteligência e sabedoria. O César significa o mundo em que vivemos, com toda a sua riqueza e complexidade. O César é a política, é a nossa pátria, é a nossa família, é o nosso trabalho, é o emprego, é o esporte que praticamos. César são os nossos amigos, nossos sonhos, nossos ideais. Então, quando Jesus fala César, significa a parte que nos cabe neste mundo, que deve ser vivida com dignidade. Então, que exerçamos bem esse nosso compromisso, na certeza de que com a graça de Deus, com o nosso empenho de cristãos, estaremos iluminando a nossa sociedade para um caminho melhor do bem comum, para um caminho melhor de paz e dignidade de todos. E Jesus, ao ensinar de dar a Deus o que é de Deus, nos recorda que tudo é de Deus, tudo de Deus, nossa vida, nosso ser, tudo de Deus. Então, como podemos dar a Deus o que é de Deus? Como podemos pagar tudo isso?
Por isso devemos entregar a nossa vida a Deus, nosso compromisso com seu projeto de trazer a paz do Senhor Jesus em nossos corações. Devemos promover o amor fraterno, a justiça, devemos promover, enfim, o Evangelho, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou no mundo em que vivemos. Aí estaremos dando a Deus o que é de Deus. Muitas vezes as pessoas roubam o que é de César e roubam o que é de Deus e vivem uma vida à margem. Uma margem fechada em si mesmo, na autossuficiência, no egoísmo, nos prazeres do mundo, sem se importar com fé, com Deus, com as pessoas e com nada. Viver uma vida à margem de Deus e dos homens é uma vida infeliz, uma vida fechada que não leva a lugar nenhum. Grande ilusão é pensar que podemos colocar Deus no meio de outras coisas e amores, tantas paixões, fazendo com que apenas uma realidade da vida seja presente em nós, a realidade do mundo. Portanto, nós muitas vezes colocamos em nome de Deus tanta coisa que pensamos e agindo, e nada servimos a Deus, e nada entregamos a Deus, e nada entregamos para que na sua bondade, frutificando em nós, pela ação do Espírito Santo, possa transformar o mundo. Agradecemos, portanto, a Deus o seu infinito amor que nos foi confiado, o amor que realiza em nós uma vida nova, a alegria verdadeira, o amor que realiza em nós o Evangelho, a palavra de Deus que devemos anunciar, testemunhar e viver. Que assim, irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de cada vez mais estarmos envolvidos no seu amor, na sua misericórdia e no seu poder. E cada dia nós possamos sentir a ternura deste Deus que nos ama, possamos sentir a beleza deste Deus, sentir o fulgor, o poder, a luz deste Deus, e cada vez mais sermos servos desta luz do alto, levando às pessoas o grande bem que possuímos dentro de nós, que é Jesus. Ao falarmos de levar Jesus o Evangelho, não podemos esquecer de Maria Santíssima, nossa Mãe do Céu. Maria Santíssima, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, ela disse sim, e assim ela seria ser mãe do Salvador. O Verbo foi gerado no seio de Virgem Maria. Assim, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós voltamos a acreditar sempre na força transformadora da ternura, do afeto de Deus por nós. E a ternura de Maria não ficou fechada nelas mesma. Maria deixou sua casa e foi servir a sua prima Isabel. E nessa ternura da mãe, brilha na casa de Isabel a alegria da presença de Jesus. Alegria profunda, que até João Batista, no seio de Isabel, reconhece essa alegria, estremece de alegria. A alegria toma conta da casa de Isabel e todo o vilarejo. Que alegria é essa? É Jesus, é a promessa de Deus que iria ser realizada. E essa alegria nunca pode ser contida. Que nós, com Nossa Senhora, possamos ser servos desta alegria do Evangelho do Senhor a cada dia da nossa vida.